Olá, estudantes! Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa, e a gente vai começar mais uma aula, um tema bem legal que a gente vai trabalhar hoje, e que ele é importante não só do ponto de vista de entender como que ele para a interpretação textual, como também para a produção textual, né? Então, a gente entendendo esse tópico, a parte de coerência interna e externa, que é o tópico da aula, vai nos ajudar a ter uma noção melhor de como produzir um texto, de como interpretar, de como alguns elementos linguísticos são essenciais para garantir a unidade de sentido no texto, né? Que a gente chama de coerência. A gente já trabalhou em algumas aulas a questão do que seria a coerência, né? Quando a gente trabalha sobre a coerência, sobre essa compreensão do todo, essa unidade de sentido que o texto proporciona e que ele precisa proporcionar, tem vários elementos que a gente levanta para poder proporcionar essa coerência textual. E para a gente entender um pouco mais, é importante entender que quando eu falo de coerência textual, né, a relação como um todo, eu construo uma produção textual e eu olho o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro parágrafo e eles estão com uma harmonia bem elaborada, eles estão bem coerentes e não tem problema de contradição e ele de fato apresenta uma unidade de sentido. Mas essa coerência, ela pode ser tanto uma coerência interna, né, quando ela está intrinsecamente relacionada aos elementos internos do texto, como também ela pode ser uma coerência, mas do ponto de vista externo, né? Aquilo que eu produzo, aquilo que eu coloco no meu texto, precisa ser plausível, né? Precisa ter uma relação adequada com o contexto externo, né? Então, por isso que a gente trata desses dois temas e a gente vai compreender um pouco mais o que caracteriza cada um desses temas. Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre a coerência, né? A coerência sempre entendendo, enfatizando, a gente já trabalhou sobre isso, mas a coerência é como um todo, a relação de sentido do texto para que eu consiga fazer a leitura do texto como um todo e ele apresente uma unidade de sentido. Se o texto apresentar essa unidade de sentido, a gente vai dizer que ele tem uma coerência. E aí agora a gente vai abordar dois tipos de coerência, pelo menos dois, né? Que é a coerência interna e a coerência externa, né? Definições e diferenças. Para a gente já aprofundar um pouco, é importante entender que a coerência interna, lembro de interno, está internamente. Se é internamente ao texto, o que consiste essa coerência, né? Então, a gente pode observar aqui, é a organização lógica e relacional das ideias, olha a palavra-chave, dentro de um texto. Então, os elementos que vão proporcionar, que vão estar dando sentido para a coerência, eu vou buscá-los internamente ao texto. Então, quando eu verifico esse tipo de relação, eu vou dizer que eu tenho coerência interna. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que isso pode se apresentar, mas pensou em coerência interna, lembro de interior, internamente, ou seja, dentro do texto. E aí, para a gente entender um pouco mais, já que a gente está falando do ensino médio, né? E aí a gente trabalha muito com os textos dissertativos, os textos argumentativos, e a gente entende que nesse contexto de um texto dissertativo, argumentativo, a coerência interna ela é fundamental para que os argumentos sejam apresentados de forma lógica e que o desenvolvimento da ideia seja bem estruturado. Se eu estou trabalhando com coerência interna, elementos dentro do texto precisam ser bem apresentados, bem articulados, para que num texto dissertativo argumentativo, a minha argumentação seja coerente. Se eu tiver problema em apresentar esses elementos interior dentro do texto, isso vai prejudicar a minha organização, a minha argumentação e o meu texto vai ficar frágil, né? Não vai estar com a argumentação bem elaborada. E aí, para a gente compreender um pouco mais, eu vou mostrar para vocês aqui um trecho de como a gente pode verificar um pouco essa coerência interna que é dentro do texto, né? Texto de um texto do tema do Enem 2018. A busca pela preservação do meio ambiente exige mudanças significativas nas práticas humanas. Olha o tópico aqui que eu coloquei em destaque. Um dos principais passos é a redução do uso de recursos naturais, especialmente em setores como a agricultura e a indústria.
a adoção de métodos mais sustentáveis é essencial para garantir um futuro mais equilibrado para as próximas gerações. O que é que a gente percebe para a gente entender o que seria essa relação de coerência interna? A gente percebe aqui que no primeiro período deste parágrafo, a gente tem uma informação em que essa informação fala da busca, né, por essa preservação do meio ambiente. Então, eu tenho a busca dessa preservação do meio ambiente e também tem o quê? Que isso vai exigir mudanças significativas para práticas humanas. Então, eu tenho essa informação no meu primeiro período. Como que seria essa coerência interna aqui nesse texto? Olha a informação que eu tenho no segundo período. Eu estou falando dessa preservação do meio ambiente e da necessidade dessas mudanças de práticas humanas. Quando eu coloco o segundo parágrafo falando um dos passos fundamentais, o que seria esses passos um desses principais passos? É relacionado a essas mudanças para essa preservação. Então, a gente percebe que essa segunda informação aqui nesse período, ela está em consonância com uma outra informação que foi falada dentro do texto, que foi o primeiro período, a preservação do meio ambiente e a necessidade de mudanças significativas. Quais seriam essas primeiras mudanças? Aí o segundo período fala, um dos principais passos é a redução do uso de recursos naturais. Percebem que essa informação ela está coerentemente relacionada com uma sinalização que eu dei no primeiro período. Então, a relação de conteúdo presente aqui está mostrando uma coerência. E essa coerência é interna. Por que interna? A referência, a relação direta dessa segunda informação está coerente com a primeira informação que internamente foi apresentada no texto. Então, a gente consegue perceber que se a gente lê o texto como um todo, ele apresenta coerência, porque desde a primeira informação até a última, ele está tendo uma relação adequada. E essa relação, ela está explicitamente neste texto, dentro do texto. Em razão disso, a gente fala que é uma coerência do tipo interna. E aí a gente precisa pontuar mais algumas coisas sobre esse tipo de coesão. Então, eu coloco que o texto apresenta uma sequência lógica entre as frases, né? E aí, para a gente enfatizar mesmo, para ficar claro, para a gente entender essa relação da coerência, da importância de ter a coerência textual e a coerência tanto na perspectiva interna quanto na perspectiva externa. Aqui na perspectiva interna, a gente percebe no trecho anterior que a gente viu, o que é que tem? A gente tem no primeiro parágrafo, no primeiro período, a necessidade de mudanças. No segundo, o que é que a gente tem? Especifica os setores a serem modificados, né? Então, se a gente olhar aqui, especialmente em setores como a agricultura e a indústria. Então, essa relação ainda está sendo direcionada, relacionando com essa primeira informação aqui no trecho. E aí, se a gente for para um próximo ponto, relacionando com essa coerência interna, a gente tem o quê? No próximo período, falando da importância dessa mudança para o futuro. Então, todos esses elementos estão relacionados ao primeiro período que foi apresentado no texto. Então, essa informação, essa relação de coerência está dentro do texto. As ideias se conectam bem. Não há contradições naquilo que foi falado e nas demais informações que vão sendo apresentadas. E o leitor consegue acompanhar o raciocínio sem dificuldades. Então, o texto apresenta coerência, os elementos em que ele está sendo apresentados, esses elementos, eles estão dentro do texto. E aí a gente fala que é o quê? Coerência interna. Mas a gente também tem, quando a gente faz a leitura dos textos, outros tipos de relações, quando a gente está apresentando numa produção textual ou está fazendo a leitura de algum texto, seja texto dissertativo, argumentativo ou outros tipos de textos, a gente tem informações que não está apenas internamente ao texto. A gente percebe informações levantadas de elementos exteriores, né, que estão fora do texto, mas que na produção textual eles fazem sentido. Se eu coloco uma produção textual e a relação com o elemento externo está incoerente, não está fazendo sentido, tem algum problema de conteúdo ou de apresentação de informação. Então, essa observação de que eu preciso estar produzindo, mas
estar atento ao meu contexto externo é importante para eu não prejudicar a minha coerência, né? Minha coerência textual. Então, o outro tipo de coerência é a coerência externa do texto, é que eu tenho elementos que estão sendo apresentados numa produção textual, mas eles estão inseridos em um contexto externo, não necessariamente específico ao conteúdo apresentado no texto, mas eles têm relação, porque se não tiver relação, a gente não tem a coerência textual, né? Então, quando eu falo de coerência externa, o que seria isso, né? Refere-se à adequação do conteúdo do texto a quê? À realidade ou ao contexto externo. E essa coerência externa ela é muito importante, porque se eu estou produzindo e coloco alguma coisa que não faz mais parte do contexto, às vezes não está mais nem em uso, isso vai fazer com que a leitura fique prejudicada e o texto ele não apresente uma coerência textual. Então, por isso que é importante a gente estar escrevendo, para quem que eu estou escrevendo, em que contexto, né, aquela informação, para que aquilo faça sentido e eu tenha coerência textual. Por isso que é importante também a gente entender a coerência interna, mas a gente entender que o texto ele pertence a uma sociedade, ele circula em determinado contexto e essa coerência externa também precisa ser considerada quando a gente faz uma produção textual. Então, ela refere-se à adequação do conteúdo à realidade ou ao contexto externo. A coerência externa, ela assegura que o texto esteja o quê? Em sintonia com o que é amplamente reconhecido ou aceito pela sociedade, pela ciência ou pela cultura. Se eu estou produzindo um texto dissertativo argumentativo e coloco como uma solução uma prática que não faz sentido ao meu contexto de vivência, à sociedade atual, se eu coloco um exemplo, coloco tecnologias de uma outra realidade que não faz parte da realidade brasileira, esse elemento externo não vai estar coerente com a minha produção textual. Então, eu preciso escrever, né? Principalmente quando a gente está falando de texto dissertativo e argumentativo, lá na proposta de intervenção, quem vai fazer o Enem, tem que pensar numa proposta de intervenção que ela seja executável e que ela esteja coerente com o contexto, com a nossa realidade. Eu não posso colocar coisa que está totalmente diferente daquilo que é possível fazer na nossa realidade, né? E aí, para a gente entender um pouco mais, eu coloquei um exemplo, né? Em texto dissertativo e argumentativo, essa coerência externa envolve garantir que os argumentos apresentados estejam em conformidade com o conhecimento factual e científico aceito, sem distorções. Eu não posso colocar uma proposta de intervenção que quem vai fazer a leitura vai dizer, mas isso aqui não é possível realizar dentro do nosso contexto, isso não é executável, né? Então, essa relação da escrita, proposta de intervenção, pensar no externo é muito importante para a gente dar sentido e coerência à nossa produção textual. E aí, para a gente entender um pouco, eu coloquei aqui um trecho, né, para a gente verificar uma coerência externa, mas feita de forma inadequada, né, que no caso nem seria coerência, seria incoerência externa, porque esse exemplo aqui, ele está com problema justamente para a gente verificar o que proporciona, né, quando eu faço uma coerência, uma produção e ela não está coerentemente adequada ao contexto externo. Coloco aqui um trecho e exemplifico. A educação no Brasil, apesar de ser um direito pela Constituição, direito garantido pela Constituição, ainda apresenta muitos desafios, né? Então, a gente tem esse primeiro cenário. Os investimentos públicos na área são elevados, mas não geram resultado satisfatório. Aí vem a solução que eu coloquei em negrito. A solução seria adotar o modelo educacional de países como os Estados Unidos, que possuem um sistema de ensino eficaz, preparando melhor os alunos para o mercado de trabalho. E aí eu pergunto, isso aqui é uma sugestão de proposta de intervenção? Sim, mas os Estados Unidos, né, em nível social, em nível de desenvolvimento, ele está, da mesma forma como a gente verifica aqui no Brasil, a gente percebe que não. Então, é muito complicado, delicado eu querer botar uma proposta de intervenção similar ao dos Estados Unidos, porque não seria coerente com a realidade brasileira, né? Então, a proposta é adotar o modelo educacional de países como os Estados Unidos, países desenvolvidos, que possuem um sistema de ensino eficaz. Será que atualmente o Brasil, ele consegue
da mesma forma, oferecer uma educação similar ao que a gente verifica nos Estados Unidos, a gente vai verificar que não, né? Aqui a gente poderia fazer uma moldagem, falar de investimentos, melhorar o investimento na educação, mas ter cuidado em fazer essa relação, porque a gente não está no mesmo patamar, né? E aí isso gera uma fragilidade na argumentação em razão da inadequação dessa coerência externa, né? Então, eu preciso apresentar uma coerência externa no que eu vou colocar como proposta de intervenção para que o meu texto, de fato, ele faça sentido. E aí eu coloquei aqui mais um texto de uma coerência externa de forma adequada. Agora sim, a pandemia de Covid-19 evidenciou a fragilidade dos sistemas de saúde pública em muitos países. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, foi fundamental para o enfrentamento da crise, garantindo assistência médica à população, mesmo diante da escassez de recursos. Então, a gente percebe essa relação entre o contexto, a Covid, o que foi muito verificado, a questão do SUS. Então, essa informação com o externo, a pandemia, o SUS, está adequadamente sendo apresentada. A experiência de outros países, como Cuba e Portugal, que possuem sistemas de saúde universais e estruturados, demonstrou a eficácia de políticas públicas que priorizam o acesso igualitário à saúde. Então, aqui a gente verifica uma relação ao externo, mas está bem mais adequado, plausível ao que a gente verifica aqui no país, né? Que seria o quê? Esse sistema de saúde universal, que aqui no caso é o SUS. Então, a gente percebe que não é que não pode fazer relação com outros países, outros contextos, mas essa relação precisa estar adequada com o nosso contexto atual. E aqui, nesse sentido, a gente fala que houve uma coerência externa. E aí, para a gente poder entender um pouco mais, eu coloquei aqui algumas sugestões de como garantir, né, a coerência interna, que é aquela dentro do texto, organizar as ideias de forma lógica e sequencial, usar conectivos e elementos de coesão, né? Evitar contradições internas. Eu falo uma informação, eu preciso ir com aquela informação até o final para não ter uma contradição. Manter a consistência no uso de tempos verbais e dos sujeitos e informações apresentados. E, além disso, sobre a coerência externa, né? Que é o que eu produzo com o fator externo, fora do texto, meu contexto social, basear-se em informações reais e verificáveis, considerar o contexto cultural, histórico e social. Eu preciso entender que eu produzo um texto para uma sociedade que, historicamente, está inserida em um contexto, e esse contexto precisa ser considerado. Refletir sobre a lógica e a aplicabilidade das soluções propostas e verificar a coerência temporal e factual. Possa ser que um fato que eu coloque, ele já tenha feito algum sentido há algumas décadas, mas que atualmente não faz mais sentido. Então, por isso que a gente coloca aqui, verificar a coerência temporal e factual. Será que isso de fato pode ser realizado? E aqui eu coloquei uma questão só para a gente entender como que pode ser cobrado para a gente em relação a esse tipo de coerência interna, externa. Na atualidade, a globalização tem impactado fortemente as economias locais, promovendo a integração dos mercados internacionais. Contudo, alguns especialistas afirmam que a globalização pode trazer consequências negativas, com o aumento da desigualdade social e a perda de identidades culturais. Considerando esse trecho, esse contexto, vocês podem pausar, fazer uma leitura de forma mais pausada, para interpretar e a gente verificar o gabarito. Qual é a principal característica que garante a coerência interna deste texto? E aí vocês podem voltar lá e revisitar o que a gente viu. A coerência interna, a informação está dentro do texto, ela precisa fazer sentido quando eu olho essas informações que foram apresentadas. Desse trecho, né, o que garante essa coerência interna dentro do texto? E aí a gente vai verificar. Letra A, a alternância entre exemplos positivos e negativos sobre a globalização. Letra B, a utilização de conectivos que fazem a transição de uma ideia para outra. Letra C, a relação entre os efeitos da globalização e os argumentos contrários expostos no texto. Ou letra D, a inclusão de citações de especialistas sobre os efeitos da globalização.
Então, vocês vão verificar essa relação de informações que são apresentadas no interior do texto, dentro do texto, que vão garantir essa coerência interna. E aí, olhando para o trecho apresentado e essa característica do que seria a coerência interna, a gente vai ver que o nosso gabarito é letra C, né? O que está garantindo a coerência interna deste texto específico que a gente verificou é justamente a relação entre os efeitos da globalização e os argumentos contrários expostos no texto. E esse é o nosso gabarito. E aí, só para a gente poder entender, quando a gente trabalha a coerência interna e externa, a gente precisa saber que interno está dentro do texto, externo são relações que estão, de alguma forma, relacionadas mesmo com o fator externo. Por que isso é importante? Porque quando eu produzo um texto, quando eu estou fazendo uma leitura, eu consigo estabelecer essa relação de forma adequada, né? E aí é só para vocês entenderem que isso é importante, mas vocês têm que verificar na prática, na produção textual, como que eu consigo dar conta e contemplar esses tipos de coesões, né? Coesões e coerência, né? Porque essa coesão pode ser tanto interna como também externa. E a gente encerra esta aula e encontro vocês nas próximas aulas.